Uma mensagem valiosa da minha mãe estraga minha festa, mas a revelação final me deixou chocado. A música pulsava ao redor, cheia de batidas eletrônicas que faziam todos dançarem como se não houvesse amanhã. Lucas olhava para os rostos sorridentes de seus amigos. A casa estava cheia, as luzes piscaram em tons vibrantes e um bolo imponente aguardava sua fatídica hora de ser cortado. Era uma noite de celebração, repleta de risadas e promessas de novas memórias. Tudo parecia perfeito, até que seu celular vibrou no bolso, quebrando a magia daquele momento. Ele franziu a testa ao ver a notificação. Uma mensagem de voz. E o remetente, sua mãe. A mãe que ele havia perdido 5 anos atrás. Uma onda de frio percorreu sua espinha e um nó se formou na sua garganta ao pressionar play. A voz familiar, mesmo que embargada, ecoou em seus ouvidos. Lucas, se você está ouvindo isso, preciso que saiba de algo muito importante. Uma fortuna foi deixada para você. Mas saiba, isso não é apenas dinheiro. Tem um propósito, algo que seu pai fez de tudo para ocultar. Você precisa descobrir a verdade. O mundo ao seu redor começou a girar. O som da festa desapareceu e tudo o que importava era aquela gravação. Seu coração disparava, a adrenalina pulsava em cada batida. Fortuna. O que sua mãe quis dizer com isso? E por que o pai nunca mencionou? Ele olhou em volta, vendo amigos dançando, rindo, sem a menor ideia do que se passava em sua mente. Ele sentiu uma pressão crescente no peito, uma mistura de medo e curiosidade. O que isso significa? Pensou, enquanto olhava para o rosto preocupado de seu amigo Miguel, que o havia notado inquieto e se aproximava. Oi, Lucas, tudo bem? Você não parece estar curtindo a festa, disse Miguel, com a voz cheia de preocupação. Lucas forçou um sorriso. Só uma mensagem estranha, nada que preocupe. Mas a verdade era que a inquietação dentro de si crescia. Ele precisava entender. O que sua mãe tinha a dizer? Algo em seu tom o deixava inquieto. Ele não conseguia enxergar os rostos alegres ao seu redor, apenas a sombra do segredo que sua família escondia. Enquanto as risadas ecoavam, ele se afastou, buscando um lugar mais tranquilo para processar o turbilhão de pensamentos. Diante da luz bruxuleante da cozinha, um grito ecoou do salão. Era sua irmã mais nova. Te havia esbarrado em um vaso, espalhando flores pelo chão. Um frisson se instalou, e a atenção de todos se voltou para a confusão. Mas aqui, sozinho, Lucas tentava desvendar o mistério que havia caído em suas mãos, como uma bomba relógio prestes a estourar. E se a fortuna fosse uma maldição disfarçada? Ele pensou em todas as histórias de riqueza que vieram com segredos obscuros, traições e dor. O pai sempre fora uma figura forte, mas o que mais ele escondia? Em meio aos pensamentos caóticos, Lucas sentiu um arrepio. Não apenas pela revelação, mas pela ideia de que poderia perder não apenas uma herança, mas também o que lhe restava de conexão com sua família. O ambiente festivo se tornava um campo de batalha interno. Cada escolha ressoava com consequências. Com o coração acelerado e a mente fervilhando, Lucas se perguntava: o que eu devo fazer agora? A verdade está mais próxima do que eu consigo suportar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Com o coração acelerado e a mente fervilhando, Lucas perguntava a si mesmo: o que eu devo fazer agora? A verdade está mais próxima do que eu consigo suportar. Ele precisava de respostas, e a urgência o levou a dar mais 2 passos para longe da festa. A cozinha estava deserta, apenas a luz da geladeira iluminava o espaço. Ele se apoiou na bancada, piscando para dissipar a confusão que se instalava em sua mente. O que sua mãe quis dizer com uma fortuna? Era um tesouro escondido? Uma herança? E por que o pai tinha escondido isso dele? As perguntas se acumulavam, formando um labirinto sem saída. Então, de repente, um cheiro familiar atingiu suas narinas. Era o cheiro da comida que sua mãe costumava fazer antes de morrer. Um prato que ele não conseguia esquecer. Isso não pode ser coincidência, murmurou para si mesmo, sentindo um nó na garganta apertar ainda mais. Ele se virou para sair, mas nesse instante, a porta da cozinha se abriu com força. Era Miguel, seu amigo fiel. Lucas, você sumiu! O que está acontecendo? Miguel perguntou, os olhos cheios de preocupação. É só uma mensagem da minha mãe, Lucas respondeu, suas palavras saindo como um sussurro. O olhar de Miguel se intensificou. O que você quer dizer com isso? Ela está tentando te avisar? Lucas hesitou, a gravidade da situação os envolvendo. Quando estava prestes a compartilhar o conteúdo da mensagem, um grito ensurdecedor cortou o ar. Era a voz de sua irmã Clara. Ele e Miguel correram de volta ao salão. E o que encontraram paralisou Lucas. O bolo, o desfile doce da festa, estava no chão despedaçado. Clara estava de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto um grupo de amigos cercava a cena, murmurando em choque. Eu não queria. Eu não quis, ela gritava entre lágrimas, o desespero refletido em seus olhos. Lucas se aproximou, seu coração sendo despedaçado, mas então viu algo que fez seu sangue correr frio. Algo brilhante saiu do bolo. Ele se agachou e o mundo pareceu parar. Em meio ao glacê e às migalhas, havia uma caixa pequena, emoldurada em ouro. O que é isso? Miguel indagou, e todos se calaram, atentos. Lucas pegou a caixa nas mãos trêmulas. O peso dela parecia carregar não apenas metal, mas segredos, memórias e talvez a verdade que estava buscando. No entanto, quando ele tentou abrir, um estrondo ressoou. Algo em seu interior travou e a tampa saltou sozinha, revelando seu conteúdo. Estavam lá documentos antigos, fotos e, surpreendentemente, uma fita de vídeo. É uma mensagem de vídeo. Minha mãe, Lucas murmurou, a voz cheia de incredulidade. Ele não conseguia conter as lágrimas agora. Mas assim que ele olhou novamente para os rostos ao seu redor, percebeu que Miguel havia se afastado, pálido como um fantasma. Lucas. Miguel balbuciou, sua voz tremendo. Você precisa ver isso antes de mostrar para alguém. O peito de Lucas se contraíra ao perceber que o amigo sabia mais do que estava dizendo. O clima na sala mudou. As risadas se transformaram em sussurros nervosos. O que você sabe, Miguel? Lucas perguntou,
seu olhar passando de preocupação a ira. O que está acontecendo? Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, a porta da frente foi escancarada. Uma figura bem conhecida entrou de forma abrupta, seu rosto pálido e expressão de desespero. Era o pai de Lucas, com olhos que pareciam perder a lucidez. Ele disparou na direção de Lucas, a voz rouca. Não veja isso, filho. Não há nada que você precise saber. O corpo de Lucas tremeu, a confusão tomando conta novamente. Por que você está aqui? O que você está escondendo? Ele sentia que o chão havia desaparecido sob seus pés. A revelação estava prestes a mudar tudo. Era o momento que ele temia e desejava ao mesmo tempo. As peças do quebra-cabeça começavam a se juntar, mas o que ele descobriu seria mais do que ele poderia suportar. Enquanto a tensão aumentava e o mundo ao seu redor parecia desmoronar, Lucas se deu conta de que a verdade que seus pais esconderam poderia ser a chave para libertá-lo ou para destruí-lo de uma vez por todas. O olhar de Lucas se fixou no pai, que estava na porta, a expressão repleta de desespero. O ar estava pesado, vibrante com uma tensão insuportável. Por que você está aqui? O que você está escondendo? Um barulho. Pensei que fosse um acidente. Neste momento, a situação já não era apenas sobre os segredos da família. Todos se voltaram para Lucas e o clima na sala se transformou em uma sala de julgamento. É só uma festa, Dona Rita, tentou Miguel, mas a tensão estava palpável. Estamos bem, só uma mensagem. Mas Dona Rita não estava preocupada com mensagens. Aconteceu algo com o carro do seu pai. Eu vi pela janela. Um acidente. Eu não sei como, mas está tudo em chama. O mundo de Lucas desmoronou em um instante. Meu pai, o carro. A visão de seu pai, tão vulnerável, começou a se desintegrar. Ele lembrou-se do olhar fixo que seu pai tinha, como se estivesse segurando um mundo de segredos. E agora? Um acidente? Lucas! A voz de Miguel o puxou de volta. Precisamos ver isso. Você pode ter que ir com ele. Os amigos começaram a se movimentar, mas Lucas não se movia. Sentindo um nó na garganta, olhou para o pai. O homem diante dele parecia mais um estranho do que nunca. O que você estava escondendo? É por isso que não me disse nada. Você teve um acidente e não disse uma palavra para mim. Lucas, não é assim. O pai gesticulou, mas a confusão tomou conta de Lucas e dos que o cercavam. Agora havia um incêndio a ser apagado. As chamas refletiam o calor daquela tensão, e seu pai estava claramente em apuros. A multidão se dispersou. Lucas começou a seguir, mas parou. Havia algo a mais naquela caixa, que ainda segurava. Algo que parecia agora ainda mais pesado nas suas mãos. O que mais você não me contou? Murmurou, sentindo os olhos de Miguel em seu pescoço, preocupados. No caminho até o carro, um grito interrompeu o barulho da festa. Lucas, não, você não pode abrir isso agora. Miguel estava perto dele novamente. Se o seu pai estiver envolvido em tudo isso, pode ser muito mais do que você imagina. Mas Lucas não queria mais acreditar. Ele girou sobre os calcanhares e, com um impulso emocional, começou a abrir a caixa em plena cozinha. A multidão se apertava ao redor, ansiosa, enquanto ele puxava os documentos de dentro. E naquele momento, um objeto caiu ao chão. Um pendrive.
Apavorado, Lucas olhou para Miguel, que tinha a expressão de alguém que acabou de ver um fantasma. É isso que você estava tentando esconder, não é? Uma gravação? O que está nessa gravação? Lucas, não faça isso. A voz de Miguel implorava, mas a urgência dentro de Lucas o empurrou adiante. Ele precisava de respostas, e a verdade estava perigosamente próxima. Se você estiver vendo isso. A voz começou a ecoar, mas Lucas não escutou o que seu pai estava prestes a dizer. Em vez disso, um grito cortou a sala. Não, o que você está fazendo? Era Clara, a irmã mais nova, correndo com o olhar aterrorizado. No instante seguinte, as luzes da casa começaram a piscar, como se o próprio destino estivesse agindo. O que havia revelado Lucas se perdeu em meio à confusão, e a sala se afundou em um estado de choque coletivo. Um estrondo ecoou do lado de fora, seguido pelo som de sirenes. A verdade estava prestes a se revelar, mas em que custo? As chamas do carro de seu pai eram apenas um presságio do que estava por vir. Em meio ao caos, Lucas percebeu que talvez o que ele buscasse não fosse apenas a verdade, mas um labirinto de segredos que poderiam acabar com todos ao seu redor. E enquanto a sala se tornava um turbilhão de gritos, ele sabia a reviravolta que estava prestes a acontecer era pior do que qualquer um poderia imaginar. O olhar de Lucas ainda estava fixo na tela. Seus dedos tremiam enquanto ele tentava processar a imagem do pai. Mas o grito de Clara fez com que ele se virasse de repente. Ela estava pálida como uma folha, e seu olhar era de terror. Lucas, não veja isso. Ele não pode saber. Clara, o que você está falando? Lucas sentiu o coração disparar, a confusão aumentando como uma tempestade dentro dele. O que você sabe que eu não sei? Miguel estava agora perto de Clara, uma expressão de preocupação em seu rosto. Talvez seja melhor não fazer isso agora, Lucas. Vamos lidar com o acidente primeiro. Ele hesitou, mas a urgência nos olhos de Clara deixou claro que algo estava muito errado. Não, eu preciso saber. O que está acontecendo? Lucas começou a sentir que a situação estava escapando do controle, e a tensão na sala só aumentava à medida que os olhares se cruzavam, espalhando um medo palpável. Nesse momento, as luzes continuaram a piscar e um estrondo veio do lado de fora. Sirenes começaram a ecoar, mas nada disso parecia importante diante do que estava se desenrolando ali. Lucas olhou novamente para a tela e a imagem do pai começava a tremeluzir. Ele encostou os dedos nervosos no pendrive, decidindo que não iria parar agora. Ele tinha que saber. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um barulho intenso interrompeu a atmosfera tensa. O chão vibrou sob seus pés e a casa inteira pareceu balançar. E então, um gás nauseante invadiu o ar. As pessoas começaram a tossir e alguns caíram no chão. O que está acontecendo? Gritou Lucas, em pânico. É o carro. O que está acontecendo com o carro? Miguel gritou, com os olhos arregalados. Lucas não conseguia entender. O cheiro se intensificou e o pânico gerado pela fumaça começou a tomar conta. Todos corriam, perdidos na confusão, mas Lucas não se moveu. Ele ficava ali, fixo na tela. O rosto de seu pai estava agora quase invisível,
sufocado em meio à confusão. Ele sentia o mundo desabar ao seu redor, a sensação de impotência o atacando. As palavras começaram a ecoar em sua mente. Não veja isso, filho. Não há nada que você precise saber. Então tudo fez sentido angustiante. Sua mãe não havia deixado apenas uma mensagem. O acidente não havia sido um mero infortúnio. Era planejamento. Ele olhou para Clara. E um temor imenso tomou conta dele. Você sabia, não sabia? Você sabia que meu pai estava em perigo e não disse nada? O olhar de Clara se tornava cada vez mais desesperado. Que você está falando? Ela gritou, sua voz alta demais para a situação. Não é assim, Lucas. Mas a dúvida já havia entrado no coração de Lucas. Foi então que uma voz familiar cortou o ar. Me ajudem! Alguém me ajudem! Era o pai, se arrastando para dentro da casa, seu rosto coberto de ferimentos, e seu olhar uma mistura de dor e desespero. Pai! Lucas gritou, correndo até ele. O homem balançou a cabeça, como se tentasse formular uma frase, mas então parou, sem fôlego. Não, tudo isso. Eu. Você o quê? Lucas o puxou mais. O peso da verdade começava a quebrar tudo. E de repente o pai sussurrou. A caixa. É uma armadilha. Precisávamos que você tinha que saber a verdade. O nó na garganta de Lucas apertou. Qual verdade? O que está acontecendo? Mas antes que pudesse esperar qualquer resposta, a sala explodiu em trevas. Uma overdose de adrenalina tomou Lucas. Ele virou-se rapidamente, e a fumaça começou a tomar conta do ambiente. E em meio ao caos, a última coisa que ele viu foi Miguel sendo puxado para o lado, a expressão de terror se transformando em algo que ele nunca havia visto antes. Um olhar de aflição e arrependimento profundo. Assim que a fumaça se dissipou e os gritos começaram a se formar em ecos distantes, Lucas percebeu que o que estava diante dele não era apenas um acidente. Era um quebra-cabeças de mentiras que sua família construíra por anos. E no meio desse colapso, ele sentiu que por baixo de tudo havia um segredo muito maior. Uma traição que poderia não só arruinar sua vida, mas destruir tudo o que ele pensava que sabia sobre sua família. Lucas, você não pode abrir isso. O grito de Clara chegou até ele como um sussurro nas trevas. Se você souber o que está escrito ali, tudo mudará, e não tem volta. E no fundo de sua alma, Lucas sabia que estava prestes a cruzar uma linha sem retorno. A verdade estava ali, e ele tinha que decidir: abrir a caixa e encarar a devastação, ou ignorar tudo e levar uma vida de mentiras. O tempo parecia se arrastar, o peso da decisão pesando em seus ombros. A fumaça se espalhou, e acima do cheiro de queimado havia um perfume familiar, um cheiro que o trouxe de volta para sua infância, mas que agora parecia carregado de traição. O que aconteceria quando ele finalmente fizesse a escolha? Lucas ficou paralisado, a caixa ainda em suas mãos. A última frase de seu pai ecoava em sua mente enquanto ele sentia o ar pesado com o fedor da fumaça, misturado ao pânico crescente. Clara estava ao seu lado, com os olhos arregalados, como se um tsunami de emoções estivesse prestes a engolir tudo ao seu redor. Lucas, você não pode abrir isso, Clara implorou, segurando o braço dele com força. Se você souber o que está escrito lá, tudo mudará. E não tem volta. As palavras dela vibravam com uma intensidade quase palpável. Ele olhou para a tela, a imagem do pai começando a falhar em meio à estática e fumaça.
Algo estava prestes a acontecer que poderia mudar tudo. Esse era o momento em que toda a verdade viria à tona. Mas qual era essa verdade? Os gritos aumentaram e Lucas ficou ainda mais perdido. Ele girou sobre os calcanhares e viu seu pai se arrastando, com os olhos cheios de terror. Lucas, escute. Não faça isso. O coração dele se acelerou. Como aquilo era possível? O homem que ele sempre admirou estava ali, quebrado e vulnerável, enquanto as chamas distantes laceravam o mundo ao redor deles. Ele nunca havia visto o pai naquele estado. Algo estava muito, muito errado. Pai, o que você está escondendo? Lucas sentiu o nó na garganta apertar. E naquele momento de tensão, a porta da sala foi aberta com um estrondo. Dona Rita estava parada lá, com o rosto pálido e a respiração apressada. É a ambulância. Já está chegando. E a terrível visão de metal amassado e vidro estilhaçado prendeu a atenção de todos. Havia uma sombra se movendo. E, de repente, um homem apareceu. Era Tiago, o amigo de infância de Lucas. Mas ele não estava sozinho. No encalço dele estava um grupo de homens desconhecidos. Os rostos decididamente hostis. Lucas, você precisa vir comigo agora, Tiago gritou, ofegante e suado. Não tenho tempo para explicar. A confusão aumentou. O pai de Lucas parecia tão perdido e Dona Rita estava quase em choque. Clara puxou Lucas para perto, o desespero em seu olhar. Não, não, eles não podem ficar aqui. Mas Tiago já estava em cima deles. Esses caras não são amigos. Eles vieram buscar a caixa, agora. Os rostos reverberavam em expressão de incredulidade. Lucas estava preso entre a caixa, a fumaça e a urgência do seu amigo. Ele sentia como se estivesse em um filme de ação, os batimentos do coração ecoando em sua mente. O que você quer dizer com isso, Tiago? É sobre a fortuna. A caixa que você tem é mais do que você. Imagina. Se eles pegarem, é o fim. Tiago olhou para os homens que se aproximavam. O medo claro em seus olhos. O mundo pareceu escurecer em um instante. O peso da caixa que Lucas segurava agora parecia quase sobrenatural. Não, isso não pode ser verdade. As palavras se soltaram, mas não havia mais tempo. Ele olhou para o pai, a expressão de desespero crescendo. O que está acontecendo? O que você não me contou? O pai de Lucas estava pálido, com a voz trêmula. Filho, nós fizemos o que era necessário. A verdade é mais perigosa do que parece. Temos que ir. Lucas chamou a atenção de todos com um gesto frenético, o olhar fixo em Tiago e os homens que se aproximavam. Ele sentiu a adrenalina disparar. Diga-me a verdade. Mas, antes que pudesse ouvir qualquer explicação, uma explosão de gritos cortou o ar. Os desconhecidos estavam em movimento e tudo ficou confuso. O pai se adiantou, tentando proteger Lucas e Clara, mas, nesse instante, o caos roubou a cena. Os homens lançaram-se sobre eles e o pânico tomou conta do ambiente. Em meio a tudo isso, Lucas notou algo. Entre os documentos e a fita do pendrive, havia um bilhete, meio dobrado, com a letra da mãe. Seu instinto o impulsionou a puxá-lo. Ele abriu rapidamente e leu: a verdade sobre você. Você não é quem pensa que é. A fortuna
É apenas o começo. Uma sensação nauseante tomou conta dele. Ele olhou para Clara e o espanto em seus olhos disfarçava algo mais profundo. O que é isso, Clara? O que significa? A expressão dela congelou e o olhar de Tiago estava cheio de um desespero profundo, enquanto ele olhava ao redor. Os homens se aproximavam cada vez mais. Lucas, fuja. Não olhe para trás. À medida que o caos se desenrolava, a única certeza que Lucas tinha era que o que quer que estivesse dentro daquela caixa não era simplesmente uma herança. Era uma bomba relógio prestes a explodir, carregando segredos que poderiam destruir tudo que ele achava que sabia sobre si, sua família e seu próprio destino. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, ele percebeu que a verdadeira feitiçaria da vida estava prestes a se revelar e poderia tudo acabar em chamas. Lucas estava paralisado, a caixa em suas mãos pesando como uma âncora. Olhou ao redor. A sala fervilhando em pânico, todos pressionando-se contra as paredes, enquanto homens estranhos se aproximavam, os olhos cheios de uma determinação ameaçadora. O instinto de sobrevivência gritou em seu interior, mas a curiosidade o mantinha preso. O que havia ali que gerasse tanto cuidado? Lucas, você precisa ir, Tiago insistiu, puxando-o pelo braço. Clara estava perto, a expressão dela marcava desespero. O pai, debilitado, tentava se levantar, mas a fraqueza era palpável. As palavras de Dona Rita ecoavam na cabeça de Lucas. A ambulância já está chegando. Mas não haveria tempo para chuvas de socorros. O perigo estava ali, na sua frente. Com um último olhar para a tela vibrante do celular que exibia o rosto do pai, Lucas sentiu uma onda de raiva e tristeza se misturarem. Ele não poderia deixar tudo isso acabar assim. Ele precisava saber o que estava em jogo. Vocês estavam mentindo, ele gritou, encarando a multidão em volta. Meu pai, ele está envolvido em tudo isso. O tumulto cresceu. As vozes se misturaram em um mar de nervosismo. Lucas, não é a hora. Miguel se uniu ao clamor, mas seu olhar refletia mais medo que autoridade. Mas ele não poderia abrir mão da verdade. Com determinação renovada, Lucas virou-se para Tiago. Se você sabe alguma coisa, agora é a hora de falar. E foi nesse momento que tudo mudou. O chão vibrava sob seus pés, mas não era apenas por causa da tensão. Uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora. Momentos depois, uma fumaça negra e densa começou a se infiltrar na casa, e o calor a envolveu como um bafo aterrador. Fuja! Gritou Clara, mas Lucas estava em choque. Ele estava prestes a abrir a caixa quando um grito cortou o ar. Lucas, não! A voz era familiar, alta, mas carregada de um desespero que fez seu coração parar. Era a mãe. Ele a viu ali, de pé, os cabelos desgrenhados por causa do vento, a expressão cheia de dor. Aquilo era impossível. O que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, entre a incredulidade e a esperança. Ele precisa saber a verdade. Ela apontou para o pai, que agora estava completamente paralisado. O olhar de Lucas se lançou para ele, em busca de respostas, e a confusão crescia. O que você não me contou? Quem é você realmente? Isso não é o que parece, Lucas. O pai começou a explicar, mas a interrupção da mãe veio como um raio. Ele não é quem você pensa que é. A herança, a fortuna, tudo isso é uma fachada. A sala, que antes era um turbilhão,
agora estagnou em completo silêncio. As palavras dela aterrissaram com a força de uma tempestade. O que ela disse soou como um estrondo, um veneno que envenenou cada coração presente. Como assim uma fachada? Lucas questionou, a voz trêmula, uma mistura de raiva e desespero. Você está mentindo. O que pode justificar isso? Lucas, eu tenho que contar. A voz da mãe estava carregada de tristeza. Você não é meu filho biológico. Uma onda de choque atravessou a sala. Os rostos em volta congelaram, incapazes de processar o que acabaram de ouvir. Lucas se sentiu desmoronar. Aquilo era um golpe. O que você está falando? Eu sou seu filho. Não pode ser verdade. Não há tempo para explicar tudo agora, mas você foi adotado. Seu verdadeiro pai, ele não é quem você acha. Ela gesticulou, desesperada. O que você tem na caixa é o que realmente importa. A única chance de trazer tudo de volta ao normal. Mas você precisa confiar em mim, Lucas. Uma sensação de desespero e traição o envolveu. Sua vida, tudo o que acreditava ser real, estava desmoronando. Ele olhou para Tiago, buscando apoio, mas aquele desespero se espalhava entre os amigos. Você estava certo, Tiago, Lucas declarou, a voz cheia de frustração. Ótimo, então quem mais está envolvido? O que mais não sei? O rosto de Tiago estava mais sério do que nunca. Lucas, temos que sair agora. Esses caras, eles não estão aqui só pela caixa. Eles sabem sobre você e se a verdade sair, as consequências podem ser mortais. Enquanto o ar se tornava irrespirável, a sala em pânico foi inundada por mais fumaça. Lucas olhou novamente para a caixa. Ele se sentia dividido, a luta entre o que conhecia e o que estava prestes a descobrir. E então, tudo fez sentido. Ele não sabia quem era realmente, mas agora não era a hora para dúvidas. Haja o que houver, nós não podemos deixar que isso caia em mãos erradas. A determinação se acendeu dentro dele. Ele respirou fundo, sentindo que seja qual fosse a verdade que estava prestes a ser revelada, sua vida nunca mais seria a mesma. Que tipo de perigo o aguardava? Não havia como voltar atrás. E quando as luzes começaram a piscar, Lucas decidiu que a coragem o guiaria, não apenas pela verdade, mas pela criação de um novo futuro. De repente, a porta se abriu novamente e mais homens entraram, desta vez com armas nas mãos. A situação estava prestes a se tornar ainda mais mortal. O que aconteceria a seguir? A verdade estava mais próxima do que nunca, mas, com ela, o risco de perder tudo. E enquanto suas escolhas se desenrolavam diante de seus olhos, Lucas sabia que essa era apenas a ponta do iceberg. A tensão na sala estava insuportável. Os homens armados avançavam, e Lucas sentiu o peso da caixa em suas mãos se intensificar a cada segundo. O rosto da mãe havia desaparecido na fumaça, e o pai estava ali, pálido e desesperado, enquanto Clara e Tiago olhavam nervosamente para as portas. O tempo parecia parar. Lucas, a gente precisa sair agora, Tiago gritou, puxando-o pelo braço. Ao fundo, o pai de Lucas se esforçava para se manter de pé, cada passo mais lento que o anterior. Mas agora, Lucas não podia. Diante da revelação brutal de sua mãe,
A necessidade de saber mais sobre os segredos que o cercavam o dominava. "O que você não me contou, pai?" A voz saiu firme, mas seu coração pulsava como um tambor em seu peito. "Não é a hora, Lucas." O pai de Lucas implorava, mas não era mais apenas um pedido de um pai preocupado. Havia medo em seus olhos, medo de que as verdades escondidas saíssem à luz. Então, num movimento rápido, um dos homens armados avançou, apontando sua pistola na direção do pai. "Não se mexe!" ele gritou. Mas Lucas já estava em movimento, o instinto tomando conta. "O que vocês querem?" Lucas gritou, sentindo a adrenalina subir. "Eu não tenho nada a ver com isso." "É uma bobagem. Você vai ver." O homem riu, mas algo mudou em seu olhar. Ele estava nervoso, quase parecendo hesitar. A tensão tornou-se palpável. Nesse momento, o telefone de Lucas foi vibrando em seu bolso. Inesperadamente, ele tirou o celular. Não havia tempo, mas ele se viu forçado a olhar. No visor, uma mensagem de vídeo estava tentando carregar. O rosto da mãe apareceu na tela, pálido e, mais uma vez, desesperado. "Lucas, se você estiver vendo isso, é porque não há mais como evitar. O que está prestes a acontecer envolve mais do que você pode imaginar." O ar ficou pesado. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Ninguém se atreveu a se mover. Ele assistiu, enfiado entre o mundo real e a mensagem. A voz dela continuou, entrecortada pela estática. "A fortuna, ela não é o que parece. Você precisa saber a verdade sobre sua origem e quem realmente somos. A verdade pode salvar você, ou pode ser a sua destruição." Nesse momento, Gagá estourou como uma pedra jogada em uma água estagnada. Uma onda de confusão e espanto tomou conta do grupo. Os olhos do pai estavam arregalados e o homem armado hesitou, olhando para Lucas e depois para o pai. Havia algo naquela mensagem que os une, mesmo que em território hostil. "Desculpe, você não pode ouvi-la. Não agora." O homem armado começou a se colocar entre Lucas e a tela. "Você não sabe quem eu sou", Lucas gritou, quase chorando. "Minhas escolhas e minha vida não pertencem a vocês. Fui enganado desde o começo. Acredite, você vai desejar não ter aberto essa caixa", o homem disse, parecendo mais nervoso a cada palavra. E então, numa jogada inesperada, ele disparou sua arma, não contra o pai de Lucas, mas para el chão. Um estrondo ensurdecedor ecoou e a casa começou a tremer. As paredes vibraram y de repente una pequeña explosión ocurrió en su interior. Los candelabros balanzaron y todos comenzaron a gritar, desorientados. Mas en cuanto la fumaça se espalhava, um pilar começou a deslizar. "Todo mundo sai daqui", Clara gritou. Mas havia algo mais, algo que Lucas percebeu bem antes que qualquer um pudesse agir. A mensagem estava incompleta. Havia partes que não faziam sentido, como se alguém tivesse cortado a gravação ao meio. Os homens armados cambalearam, agora em desespero, buscando a saída. Tiago puxou Lucas pela mão, enquanto o pai dele tentava se erguer, mas uma prateleira estava desabando em direção a ele. "Pai!" Lucas gritou, mas o tempo já havia se estirado em um momento de incerteza. O que acabou de acontecer? A expressão de seu pai mudou do medo para a determinação.
Lucas, você é mais do que imagina. Você foi elegido e agora a verdade vai ser revelada. Em meio ao pânico, Lucas olhou novamente para o celular. A tela piscava, a imagem da mãe se distorcendo, mas ele já sabia. O que quer que estivesse por trás daquela caixa era mais sombrio do que todos jamais poderiam imaginar. Com outro estrondo, o teto começou a ceder e Lucas conseguiu ver o cenário mudar. Eu não sei o que vai acontecer, mas nós temos que sobreviver e descobrir a verdade de uma vez por todas. O passado, ele está prestes a nos encontrar de uma maneira que nunca esperávamos. E como a casa desmoronava ao redor deles, Lucas percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Aquela caixa continha muito mais do que ele sonhara. Mas o que seria? Ele olhou para Clara, para o pai, e soube que a verdade não era apenas libertadora. Era uma sombra ameaçadora que se aproximava rapidamente, e ninguém poderia escapar. Lucas estava paralisado, a caixa em suas mãos pesando como uma âncora. O cheiro da fumaça misturava-se ao do medo, e a instabilidade da casa cedia com o tempo. Ele teve um vislumbre do pânico nos rostos de Clara e Tiago, e o olhar perdido do pai refletia a fragilidade. A tensão era palpável, mas havia algo mais no ar, uma sensação de que a verdade estava prestes a estourar como um balão. Eu não posso deixar isso assim, Lucas disse, quase para si mesmo. O impulso o obrigou a olhar mais uma vez para o celular, e a imagem da mãe dançava na tela, suas palavras ecoando em sua cabeça. A verdade pode salvar você, ou pode ser a sua destruição. Lucas, saia! Tiago gritou, puxando-o, mas ele estava fixo. Os homens armados à porta estavam inquietos e o pânico corria como um fogo descontrolado. A tensão cresceu e ele sentiu as mãos tremendo ao segurar a caixa. O que mais ela guardava? Então, do lado de fora, um motor rugiu, cortando o barulho do caos. Um carro se aproximou rápido. Lucas podia ouvir o som das rodas derrapando na calçada. Mas isso não era o momento. O pai ficou mais pálido e disse: "Eles estão aqui, precisamos ir." E quando Lucas olhou de novo para o pai, a expressão dele mudava. Lucas, a verdade não é apenas sobre o que está na caixa. É sobre quem somos, quem você realmente é. Os olhos de Clara se arregalaram. Mas a voz do pai era mais forte. Você tem que saber, filho, o pendrive, a verdade que procura está nele. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta se abriu com força. 2 homens entraram, com rostos conhecidos. Lucas não podia acreditar. Eram pessoas da escola, seus colegas, mas estavam em um estado horrendo. Um deles, com o rosto sujo e machucado, gritou: "Eles estão atrás de você. Você precisa correr." O caos tomou conta. Os homens armados começaram a entrar em pânico. "Vamos, trouxe algo." O olhar de um deles se fixou em Lucas, e um sorriso maligno começou a se formar em seu rosto. Lucas notou que tinha um dispositivo na mão. Você não deveria ter mexido na caixa. E com isso, ele pressionou um botão. Uma explosão ensurdecedora ecoou na casa. O chão vibrou e a luz se apagou de repente. O que estava acontecendo? Lucas caiu e seu mundo girou em torno das chamas. Em meio à fumaça, o que parecia ser uma explosão, não só do espaço, mas de descobertas internas, começou a se desenrolar. Lucas. Era a voz da mãe.
O pendrive contém segredos mais profundos do que você sabe. Não só sobre você, mas sobre nós. O tempo parecia ter parado. Lucas se encontrou em um corredor escuro e estreito, longe da sala, a fumaça ofuscando a vista. Ele se forçou a lembrar, e lembrar de tudo com clareza. Palavras, segredos. E então uma figura surgiu, com um brilho que não combinava com a escuridão. Surpresa, a voz abafada e familiar de Clara soou. Mas algo estava errado. O corpo dela tremia de uma maneira estranha, e seu olhar era diferente, como se estivesse possuída por uma força estranha. Sou eu, Lucas. A verdade é mais profunda do que você pensa. Clara, o que você está fazendo? Lucas conseguiu gaguejar. O som de respiração pesada preenchia o espaço. Eu sou mais que sua irmã. Você não pode entender, mas não somos apenas irmãos. Nós somos parte de algo muito maior. E você é a chave. E com isso um silêncio ensurdecedor tomou conta. O mundo ao redor parecia desmoronar em uma espiral de confusão. Lucas ficou em choque. Como é possível? Ele não podia acreditar. Mas enquanto tentava digerir o que acabara de ouvir, o chão sob seus pés começou a desmoronar. E a fumaça se dissipava lentamente, mas o terror pairava no ar. O que mais estava por trás de tudo isso? O que mais seus pais e sua família estavam escondendo? E qual era a realidade que eles tinham construído sobre ele? A cena se ilustrou num frenesi de emoções, e Lucas rapidamente se viu cercado por sombras, uma mistura de luz e trevas, e a única coisa que ele sabia era que a verdade estava prestes a ser revelada em uma maneira que ninguém poderia imaginar. A sensação crescente de que tudo estava prestes a mudar e não havia como voltar atrás. Lucas estava paralisado, a caixa em suas mãos pesando como uma âncora. O cheiro da fumaça se misturava ao do medo, e a incerteza crescera como um monstro à espreita. Ele teve um vislumbre do pânico nos rostos de Clara e Tiago, e o olhar de desespero do pai refletia a fragilidade da situação. A tensão se intensificou, cheia de promessas não cumpridas e segredos sussurrados. Clara, o que você está dizendo? A voz de Lucas tremia. A mente não conseguia processar o que sua irmã estava revelando. Você é minha irmã. O que mais você esconde? Mas antes que ela respondesse, o chão sob eles começou a tremer. Um barulho ensurdecedor irrompeu de fora, e o pânico se espalhou. Os homens armados hesitaram. A porta foi escancarada novamente e um grupo de pessoas invadiu a sala, gritando e apontando armas para todos os lados. Fiquem onde estão, um dos homens gritou. Mas Lucas podia ver, em meio ao caos, um rosto familiar. Era o avô dele, que ele não via há anos. O que você está fazendo aqui? Lucas mal conseguia acreditar. Lucas, você precisa saber a verdade. O avô parecia exausto e algo no seu olhar carregava um peso que Lucas não tinha visto antes. Sua mãe, seu pai, eles mentiram para você. Você não é apenas um filho adotivo. Você é parte de algo muito maior. Os dois homens armados hesitaram, olhares de incredulidade escaneando a sala. Clara parecia estar em estado de choque, enquanto Tiago olhava de um lado para o outro, tentando entender tudo. Como é possível? Lucas perguntou,
tentando se afastar do senso de urgência que o envolvia. Meus pais me ensinaram que eu era adotado. O que mais não sei sobre a fortuna. O avô se adiantou, a voz falhando. Ela não é financeira. É uma herança de poder, de uma linhagem que remonta a séculos. Sobre a nossa família é mais do que você imagina. A confusão tomou conta de Lucas, e nesse momento tudo parecia desmoronar. A caixa em suas mãos começou a brilhar de uma forma estranha, como se houvesse algo lá dentro, pulsando junto com seu coração. E então, do nada, uma luz ofuscante explodiu da caixa, quase como se uma bomba tivesse estourado, criando uma onda de choque que fez todos ao redor cambalear. Mas não era uma explosão comum. Era um feixe de luz que iluminou a sala, revelando um segredo que ninguém estava pronto para encarar. Quando a luz se dissipou, os rostos ao redor de Lucas mudaram. Ele viu Clara, seus olhos arregalados e cheios de terror. O olhar dela parecia dizer algo que ele não conseguia entender. O pai, lágrimas escorriam por sua face, enquanto a mãe surgia da fumaça, a expressão conturbada. Lucas, você é a chave, a mãe gritou, mas a intensidade de sua voz foi abafada pelo clamor da sala. Você precisa entender o que está em jogo. Quando a poeira finalmente assentou, Lucas percebeu que não estava mais cercado apenas por sua família e amigos. Os homens armados estavam se juntando a eles, mas com um propósito diferente. A iluminação da caixa revelou desenhos enigmáticos nas paredes. Falava de reinos e aventuras, de legados que se estendiam por gerações. Mas a verdadeira bomba caiu quando o avô proferiu: só sua mãe pode te proteger agora. A linhagem dela é a última Hope. E assim, olhando em volta, Lucas percebeu algo mais. Clara e o avô não eram o que pareciam. Ele sentiu que um nó se formou na garganta, como se a realidade estivesse virando de cabeça para baixo, num movimento. Desesperado, ele apontou para a caixa, que estava agora vibrando com energia. É isso que queriam? Vocês sabiam que eu estava aqui? A sala gelou. A tensão era palpável. Todas as verdades, as mentiras, as promessas, tudo colidia agora em um só lugar. O que realmente estava acontecendo ali? E por que, em meio ao caos, a única pessoa que poderia ajudá-lo ainda estava presa naquela confusão? Lucas, a voz do avô ecoou, e antes que pudesse reagir, eles foram todos interrompidos pela entrada abrupta de uma figura familiar e inesperada. Era a vizinha que os observava com um olhar assustador. Vocês não sabem, mas a verdade já está muito mais perto do que pensam. E a última peça desse quebra-cabeça está no passado que vocês acreditavam conhecer. E com isso, Lucas ficou paralisado. O que a vizinha sabia? O que mais ele ainda não sabia sobre sua própria vida? Tudo girava em sua mente, como um furacão. Ele percebeu que a resposta estava mais próxima do que poderia imaginar. Agora, mais do que nunca, ele precisava descobrir a última verdade, antes que fosse tarde demais. Lucas sentia que o chão se abria sob seus pés. O brilho da caixa estava agora em sua mente, pulsando com uma intensidade exasperante. As palavras da mãe ecoavam: a verdade é mais poderosa do que você pode imaginar. Ele não sabia se queria ouvir mais, mas o nó na garganta o impedia de recuar. O que você quer dizer com isso? Perguntou,
a voz tremendo entre medo e determinação. Os olhos de Clara estavam cheios de lágrimas, mas a expressão feroz de Tiago empurrou Lucas à frente. Não é hora de se perder em dúvidas. Precisamos sair agora, dizia, puxando Lucas pela mão, mas o avô interrompeu. Vocês estão todos em perigo. A chave é a caixa, e se ela cair em mãos erradas, todos nós estaremos condenados. Olhando para os homens armados, Lucas pressentiu que o tempo estava se esgotando. A fumaça se espalhava, e tudo o que lhe restava era a ligação com aqueles que amava. Seja o que for que esteja acontecendo, não posso deixar isso acabar assim, gritou, decidindo encarar o desconhecido. Com um movimento rápido, Lucas abriu a caixa e uma onda de luz pulsante se espalhou pela sala. A pulsação daquela luz fez a sala inteira parecer viva. Os rostos dos amigos e familiares refletiam temor e esperança. Precisamos unir forças, ele exclamou, sentindo a determinação crescer dentro de si. Então o silêncio tomou conta enquanto a luz se dissolvia, e nas sombras surgiram imagens, memórias e sussurros do passado. Imagens de sua mãe, do pai, da infância e dos segredos que eles estavam escondendo. Lucas sentiu algo se desprender. Era como se toda a dor, a traição e as mágoas acumuladas fossem levadas embora. E aos poucos a verdade começou a se formar diante dele. E naquele momento de descrença, a vizinha Dona Rita avançou, trazendo uma fraqueza que fez todos os olhares se voltarem para ela. A verdade está surgindo. O que vocês estão vendo é apenas a ponta do iceberg. Existe algo mais profundo. Algo sobre a linhagem de Lucas que ele deve enfrentar. Mas o que isso significa? Indagou Clara, o medo ainda em sua voz. Por que nós não sabíamos disso? O avô fez um gesto e a luz da caixa ganhou vida novamente, revelando um caminho embrulhado na dor e no sacrifício. É sob sua herança, Lucas. O que você herdou não é só poder, mas responsabilidade. E é aqui que tudo se liga. Lucas olhou para o pai, que mesmo ferido, firmou-se em pé, pronto para entrar no confronto final. Era hora de se unirem, não apenas para lutar pela verdade, mas para decidir o futuro que desejavam. Após um segundo de silêncio profundo, Lucas ergueu a cabeça e disse: Se estamos juntos, então enfrentaremos isso. Vamos descobrir que caminho queremos trilhar. Então os homens armados, atordoados pela luz e pelo clamor de Lucas, hesitaram. Os olhares se cruzaram, e a incerteza pairava no ar. A coragem estava brotando de cada um deles. Então, como um sinal, a casa tremeu novamente, e um estrondo veio do exterior. As luzes piscaram, como se o universo decidisse que era hora de agir. E sem pensar duas vezes, Lucas moveu-se para a frente, levando consigo aqueles que ama. O amor era a única arma que precisavam. Vamos juntos, é o que a verdade exige de nós, gritou, sentindo que naquele momento um novo capítulo se abria para todos. Assim, eles se uniram, atravessando o caos e se lançando para o desconhecido, caminhando rumo à luz que dançava no horizonte. E enquanto o grupo se movia, a história de Lucas não terminava ali. Era apenas o começo de algo maior e mais profundo. Algo que ele ainda precisava descobrir. O destino aguardava
E sobre todos eles, a sombra de um novo mistério começava a se desvelar. Então, não se esqueçam. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar nosso conteúdo com essas ações. Vamos juntos, porque a temporada de emoções ainda está longe de acabar.